Olá, muito bom dia para você, o seu BMD tá começando. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro. Você confere comigo imagens do alto de Feira de Santana. O dia começou com o tempo nublado, agora a gente vê o céu entre muitas nuvens e segundo a previsão, gente, tem possibilidade de chuva agora no início da tarde. Nesse momento, os termômetros marcam 29 graus. Caminhão carregado de soja tombou na BR-324, sentido Feira-Salvador. O acidente aconteceu próximo à Conceição do Jacuípe. Segundo a PRF, o trânsito está lento no local porque o fluxo de veículos está fluindo pelo acostamento. Há interdição parcial da rodovia. Ainda nessa edição do BMD, a gente vai trazer os detalhes ao vivo sobre esta situação. Acidente na BR-116, perto de Itatim, resulta na morte de 2 pessoas. 4 veículos colidiram. Esse destaque, quem vai trazer pra gente na edição de hoje é Vanessa Camilo. Oi, Vanessa, muito bom dia pra você. Oi, Adilson, bom dia para você, para todos que acompanham o Bahia Meio Dia. 4 veículos, sendo 3 veículos de carga e 1 ônibus. Esse acidente aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite, como você bem disse, na BR-116, já nas proximidades da cidade de Itatim. 2 pessoas que estavam em um mesmo veículo de carga não resistiram aos impactos e morreram ainda no local. Já aqui no Bahia Meio Dia a gente fala mais sobre esse assunto. Combinado, Vanessa. Em instantes, então, a gente retoma esse assunto aqui no nosso BMD. E na edição desta quarta, vamos falar também sobre violência em Feira de Santana. 3 homens foram assassinados na noite de ontem, todos vítimas de tiros. Um dos casos foi de latrocínio e o outro chegou a ser torturado na zona rural aqui do município. Os detalhes em instantes para você. Gatos morrem em condomínio aqui de Feira de Santana e moradores suspeitam de envenenamento. Os gatos apareciam agonizando e a gente estava dando falta de gatos. No último dia 12/12, apareceu um envenenado e vários sumiram. Nunca obtive resposta, solicitei as câmeras e até hoje nada. O que eu quero é que o autor, os autores, eles sejam identificados e responsabilizados pelos crimes que eles vêm cometendo, porque isso não pode continuar acontecendo, porque a gente se sente às vezes até incapaz, né? Vendo essa situação. E nós vamos falar também sobre o novo modelo da conta de água. Tem muita gente achando que é um modelo falso, mas nessa edição nós vamos explicar tudo direitinho para você. Para isso eu vou chamar aqui Luiz Brandão. Oi, Luiz, muito bom dia. Pois é, Adilson, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o nosso Bahia Meio Dia. Desde o início do mês, né, que a Embasa divulgou esse novo modelo, a conta de água que está com a cara nova. Mas, por outro lado, muita gente com dúvida, inclusive suspeitando, né, dessa possibilidade de uma aplicação de golpe. Daqui a pouco aqui em nosso jornal a gente vai tirar todas as dúvidas sobre esse novo formato para que ninguém passe despercebido não, viu? Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Adilson. Combinado, Luiz. Te chamo daqui a pouquinho aqui no nosso BMD. E hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e a gente vai mostrar aqui relatos de quem lida de perto com o preconceito. Eu já era iniciado quando eu trabalhei na loja de colchões no comércio. A minha patroa, ela falava muitas palavras estranhas, palavras assim, tipo, ela não queria falar direto, mas ela chegava para mim e falava assim, tu é do demônio, porque tu vive no candomblé. Eu sei que tu não fala, mas eu vejo tuas roupas brancas o tempo todo, então tu é do demônio. Aí, como ela era minha patroa, né, eu ficava mal, eu ia pra casa, depois eu ficava pensando, poxa, por que ela tá falando isso comigo? Mas eu não dava resposta, eu não falava nada, eu queria meu trabalho, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio Dia. E a gente começa falando sobre um acidente na BR-116, próximo da cidade de Itatim. 2 pessoas morreram após colisões entre 4 veículos. Quem vai trazer mais informações aqui pra gente é Vanessa Camilo. Foi o que aconteceu, Vanessa? Oi, Adilson, mais uma vez, bom dia para você, para todos que acompanham o Bahia Meio Dia. Esse acidente aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite, como eu falei no início aqui
do nosso jornal foi na BR-116, nas proximidades da cidade de Itatim. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse acidente acabou envolvendo 4 veículos, sendo 3 veículos de carga e 1 ônibus. As informações ainda são muito preliminares. Não sabemos, por exemplo, como teria sido a dinâmica desse acidente, se alguém teria invadido a contramão. O que sabemos até o momento é que o ônibus, que também se envolveu nesse acidente, fazia o trajeto Sergipe-Santa Catarina e estava transportando 46 passageiros. Nenhum passageiro ficou ferido, nem mesmo também o motorista. Segundo a PRF, logo após esse acidente, todos foram direcionados para um outro veículo disponibilizado pela empresa e seguiram viagem. Já o condutor de um dos 3 caminhões precisou de atendimento médico, foi transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade, teve apenas arranhões e pequenos machucados e o estado de saúde dele é considerado, nesse momento, estável. Outras 2 pessoas que estavam em um outro veículo de carga não resistiram ao impacto e morreram. De acordo com a PRF, essas 2 vítimas que não resistiram foram inclusive arremessadas para fora do veículo logo após a colisão. A pista, por causa desse acidente, precisou ser interditada por volta das 9 horas da noite para a realização da perícia técnica e também a remoção dos veículos e dos corpos, e foi liberada por volta das 11h30 da noite. Nesse momento, o trânsito na BR-116 segue tranquilamente. Adilson, são essas as informações que nós temos sobre esse acidente que foi registrado ontem à noite aqui na nossa região. Volto com você. Vanessa Camilo, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Bom, o assunto agora é violência. Aqui em Feira de Santana, um homem de 44 anos morreu após ser baleado durante um assalto na noite de ontem no bairro Tomba. Esse crime ocorreu em frente a um bar na Rua Gêmeos. A vítima foi identificada como Everson dos Santos Oliveira. De acordo com a Polícia Civil, Everson estacionava a motocicleta quando foi abordado por 2 homens em uma outra moto que anunciaram o assalto. Mesmo após entregar o celular, ele foi atingido pelos disparos. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos. Esse caso está sendo investigado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Já no bairro Asa Branca, ainda aqui em Feira de Santana, um homem de 25 anos foi assassinado enquanto participava de uma festa na noite de ontem. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Fabrício Alves Santos, de 25 anos. Uma mulher de 24 anos, que também estava na festa, foi baleada e levada ao Hospital Geral Clériston Andrade. Não temos informações sobre o estado de saúde dela. Esse crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios aqui de Feira de Santana. E uma terceira morte foi registrada na zona rural aqui de Feira, também na noite de ontem. No distrito de Humildes, um homem identificado como Giovanni Palmas das Chagas Filho, de 29 anos, foi surpreendido dentro de casa por 2 homens que o torturaram e atiraram contra ele na frente da casa. Os suspeitos fugiram em um carro após o crime. A polícia também está investigando este caso. E ainda no distrito de Humildes, uma mulher identificada como Mônica Souza da Silva, de 28 anos, foi presa em flagrante na manhã de ontem, suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. De acordo com a polícia, a mulher foi abordada no momento em que entregava o entorpecente a um adolescente de 15 anos. Com ela foram apreendidos uma quantidade de maconha, balança de precisão, material para embalar as drogas, dinheiro e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. Gente, vamos mudar de assunto agora? A gente vai falar sobre a nova conta de água. O novo modelo de conta da Embasa está sendo entregue desde o início do mês. E como essa é uma versão com novos elementos visuais, tem muita gente desconfiada achando que é golpe. Então, para esclarecer tudo direitinho, eu vou chamar aqui Luiz Brandão, porque muita gente acabou sendo pega de surpresa, não é isso, Luiz? Exatamente, Adilson. Bom dia para você novamente, a todos que acompanham o nosso jornal. Certamente dúvidas, né, que têm circulado aí, muitas famílias que nesse mês de janeiro já começaram a receber essa nova conta que é emitida pela Embasa para justamente trazer algumas novas mudanças nessa tarifa que é cobrada mensalmente. Para a gente tirar todas as dúvidas, né, para a gente entender quais são essas mudanças, a gente recebe ao vivo aqui no Bahia Meio Dia o Raimundo Bezerra Neto, ele que é gerente regional da Embasa aqui em Feira de Santana. Certamente a minha dúvida é de muita gente em casa, né? Quais são essas mudanças? Vi que o senhor, inclusive, está com uma conta em mãos, é isso? Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Luiz. É importante observar que a Embasa é a primeira empresa do país a se adequar às novas legislações tributárias, notadamente pela Lei 214 de 2025. Então, desde o dia 1º de janeiro, a conta da Embasa, a fatura de água e esgoto, ela vem com 2 QR Codes, né, como a gente pode ver na conta. Na parte superior da conta, um QR Code que nada mais é do que uma forma de uma emissão de uma nota fiscal, uma DANF, que é a exigência da legislação tributária. E o QR Code que já existia na parte inferior da conta para o pagamento via Pix, ele mudou para o outro lado da conta com algumas observações. Tem a seta sinalizando pague aqui com Pix, mas também a indicação da razão social da Embasa, Empresa Baiana de Água e Saneamento, o CNPJ da empresa, como também o banco que a Embasa faz o seu recebimento dos pagamentos. Então a gente ressalta e tranquiliza essa população que essa conta ela é válida e ela deve ser utilizada sem maiores preocupações. Inclusive, Adilson, ele já descartou essa possibilidade de perigo, né, de risco, de golpe. Muita gente em casa ficou realmente desconfiada, né, espantada. A gente pode, inclusive, já deixar todo mundo em paz, tranquilo, que não há essa possibilidade, né? Não, essa possibilidade, inclusive, os clientes eles podem fazer também a consulta da sua fatura, não apenas pelaquela que ela recebe no leiturista, quando faz a leitura e entrega, mas também nos nossos canais de atendimento, pelo WhatsApp da Embasa, pelo aplicativo e pelo 0800 que nós temos, né? Então a gente tranquiliza a população dizendo que este é o novo modelo de fatura de água e esgoto da Embasa em obediência à legislação tributária do país. É isso, a gente inclusive durante a nossa conversa aqui com o Raimundo, a gente conferiu na sua tela aí a diferença, né, da conta antiga para a conta atual, reduziu inclusive de tamanho, né? Exatamente, qualquer redução dessa diminui também a emissão de papéis. Hoje a gente faz em 100% do estado da Bahia a leitura e entrega simultânea, então não tem aquele trabalho de fazer a leitura, tem um processo de digitação, o leiturista ele faz a leitura, ele emite e se houver alguma discrepância, essa conta inclusive é retida para uma análise. A Embasa ela faz isso em 100% do estado, trazendo celeridade e trazendo segurança para os nossos clientes. Gerente, junto com essas mudanças, né, com esse novo formato, inclusive algumas pessoas que estavam desconfiadas sobre essa possibilidade, questionavam o aumento. Houve algum tipo de reajuste? A Embasa tem acompanhado algum tipo de variação nesses preços? Não, de forma alguma. A Embasa, neste mês de janeiro, ainda pratica as mesmas tarifas, tanto para água quanto para esgoto, tanto em Feira de Santana como em todo o restante do estado da Bahia. A gente segue conversando sobre a conta de água aqui em Feira de Santana, disso já falando sobre a demanda de muitas comunidades. Em nosso jornal, gerente, a gente recebe moradores de várias comunidades aqui de Feira de Santana, muita gente questionando sobre a dificuldade com o abastecimento. Comunidades como Pedra do Descanso, Campo Novo e também Papagaio, cobrando, dizendo, segundo eles, 15 dias sem água. Qual a explicação para essa falta nessas regiões? Nesse período mais quente do ano, período do verão, a gente tem um incremento de até 40% no consumo de água. A Embasa ela faz um reforço na sua operação, como tem feito, e recentemente nós tivemos no último domingo uma interrupção do sistema de abastecimento por conta da etapa final da obra de ampliação do sistema. Essas localidades que você citou já se encontram com o abastecimento normalizado. No caso do Campo do Gado, era um problema localizado interno dentro do condomínio. A nossa equipe ela adentrou dentro do empreendimento, já corrigiu o problema e o abastecimento está regularizado. Nós também já observamos no Papagaio, como também no Pedra do Descanso, estamos com a equipe nesse momento, pois também é um problema localizado. A gente ressalta, em qualquer problema de abastecimento, que a população também mantenha contato com os nossos canais de atendimento para que a nossa equipe seja direcionada de uma forma mais célere e possa resolver esse tipo de situação. Todas as dúvidas esclarecidas, Adilson, a gente agradece inclusive a participação do gerente Raimundo Bezerra Neto. São essas as informações para todo mundo se livrar de qualquer possibilidade de golpe. Volto com você. E você abordou dois assuntos muito importantes aí, né, Luiz, com o nosso entrevistado. Primeiro que é tanto golpe, né, para tudo quanto é lado, que a gente realmente tem que desconfiar mesmo, tem que ficar ali com o pé atrás. Então, por isso que foi tão interessante você falar, ele pontuar e a gente trazer também as duas contas até para comparação. E a outra questão da falta d'água, né, a gente tem recebido muitas mensagens aqui do nosso Bahia Meio Dia, então é interessante também trazer esse posicionamento da Embasa sobre o assunto. Luiz Brandão, obrigado pela sua participação aqui no nosso BMD. Mas e você? Também foi pego de surpresa com essa nova conta? Você desconfiou de golpe também? Sobre a questão da falta d'água, já resolveu aí no seu bairro, na sua localidade? Ou ainda está tendo problema por conta disso? E na sua cidade, também está tendo essa questão? Então manda mensagem para a gente. O número é o 759-8848-9384.
Depois do intervalo, a gente fala sobre uma denúncia de envenenamento de gatos em um condomínio aqui de Feira de Santana. Foram 4 gatos que agonizaram até morrer, fora os desaparecidos, e esse episódio também aconteceu em dezembro. Eu mandei uma mensagem para a gestão e sugeri, que fossem adotadas algumas medidas, até para proteger também o condomínio, porque se o condomínio não fizer nada, ele vai estar omisso. Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto para você. Agora você confere comigo imagens do alto de Feira de Santana. Eu falei sobre a possibilidade de chuva aqui no início do BMD e nesse momento a gente confere aqui, nuvens mais carregadas. Para você se localizar, a gente está ali, bem pertinho, do túnel da Avenida Maria Quitéria, no canto direito da sua tela. Chuva que, segundo a previsão, pode vir agora à tarde, pode começar inclusive durante o nosso BMD. Se tiver, a gente mostra aqui ao vivo para você ao longo do nosso Bahia Meio-Dia. São 12 horas e 5 minutos, a gente vai para o intervalo, mas volta já. Estamos de volta para te contar que gatos foram encontrados mortos em um condomínio aqui de Feira de Santana e moradores suspeitam que os animais tenham sido envenenados. Casos de maus tratos a animais já vêm sendo denunciados no local desde 2023 e agora a situação foi encaminhada à polícia para a investigação. O sumiço dos gatos é o principal assunto das conversas entre esses moradores desse condomínio no Campo Limpo há alguns meses. Mas o assunto gerou ainda mais preocupação nos últimos dias, quando 4 deles voltaram a desaparecer. A suspeita é de envenenamento e maus tratos. Os gatos apareciam agonizando e a gente estava dando falta de gatos. No último dia 12/12, apareceu um envenenado e vários sumiram. Nunca obtive resposta, solicitei as câmeras e até hoje nada. O mistério é para saber quem está praticando os crimes contra os animais. Para esta outra moradora, grupos de mensagens em redes sociais com outros moradores do condomínio serviram de alerta para identificar possíveis suspeitos. Inclusive, essas conversas desses grupos que ameaçavam esses gatos foram feitos em grupos do condomínio que a gestão antiga, estava presente. E nesses grupos, às vezes mais fechados, é onde as pessoas conseguem mandar as mensagens e, às vezes, dizer o seu verdadeiro pensamento, Por conta dessa situação, os moradores levaram o caso para a administração do condomínio. Mas a principal queixa é que o problema nunca foi resolvido. Foram 4 gatos que agonizaram até morrer, fora os desaparecidos, e esse episódio também aconteceu em dezembro. Eu mandei uma mensagem para a gestão e sugeri, que fossem adotadas algumas medidas, até para proteger também o condomínio, porque se o condomínio não fizer nada, ele vai estar omisso. Então o condomínio ele precisa se responsabilizar. Diante dessas suspeitas, os moradores aqui do condomínio chegaram a abrir uma ação em 2023 no Ministério Público e já registraram algumas denúncias na Central de Flagrantes da Polícia Civil. Esse boletim de ocorrência enquadrou esses supostos envenenamentos e mortes dos gatos como crime de maus tratos aos animais. Procurada, a administração do condomínio afirmou que tem tomado ciência das denúncias e que algumas intervenções serão feitas nos próximos dias para solucionar a problemática. Campanhas educativas com o público interno, junto com outra instituição da cidade, para que conscientize as pessoas a respeito do cuidado que devemos ter com esses animais. Após também levar o caso para a Polícia Civil, a administração afirmou que cedeu imagens de câmeras de segurança para as investigações. Enquanto as denúncias ainda estão sendo apuradas, os moradores esperam que os animais sejam preservados no espaço. A gente já está com o termo de adoção, a gente vai acompanhar tudo de perto, quem é que vai adotar esses gatos. E se esses gatos morrerem ou sumirem na mão desses adotantes, a gente vai tomar todas as medidas cabíveis. O que eu quero é que os autores, eles sejam identificados e responsabilizados pelos crimes que eles vêm cometendo, porque isso não pode continuar acontecendo, porque a gente se sente às vezes até incapaz, Vendo essa situação, os gatos eles são protegidos por lei, eles são gatos comunitários, porque tem muita gente que fala em adoção, mas no caso a finalidade não é proteger, e sim retirar os gatos que para algumas pessoas podem gerar incômodos. Em nota, a Polícia Civil informou que está investigando as denúncias de maus tratos contra os animais.
Disse também que depoimentos estão sendo colhidos para identificar os autores do crime que resultou na morte de gatos criados de forma comunitária nesse condomínio. Gente, vamos agora com os problemas comunitários. Está na hora do nosso quadro Tô na TV Subaé. E a participação de hoje vem do Conjunto João Paulo II aqui em Feira de Santana. Os moradores da Rua P reclamam de um terreno que acumula mato, lixo, entulho e vem dando muita dor de cabeça. Veja só o vídeo que a nossa produção recebeu. Eu sou moradora aqui do Conjunto João Paulo II e, por incrível que pareça, esse terreno aqui, baldio, era uma casa. O dono da casa demoliu erradamente, porque como é que demole uma casa e deixa dessa maneira, as paredes, um bocado de parede em pé ainda, deixou isso aqui, que os meninos aqui do Teotônio passam se pendurando. Olha para aqui, olha, é um perigo total. Olha como está o terreno de lixo, material de construção. Ó. Essa rua dá acesso ao Teotônio Vilela, a escola, a igreja, a associação, e fica próxima à Cidade da Cultura, aqui em Asa Filho. Já tem, aqui aparece barata, rato, escorpião, enfim, o dono não toma providência, só fica dizendo que vai tomar providência e nada. Em nota, a Secretaria de Serviços Públicos disse que vai enviar uma equipe até o local para identificar o dono do terreno e notificar para que ele faça a limpeza da área. Caso a ordem não seja cumprida, serão aplicadas as devidas penalidades, incluindo multa. Mas e no seu bairro, aí na sua rua, também tem algum terreno como esse que a gente mostrou que vem causando transtornos para você e para os moradores? Então você faz o seguinte, você pode fazer um vídeo, pode fazer uma foto e mandar para a gente. Já deixa salvo o nosso WhatsApp, inclusive com o QR Code no canto da tela para facilitar essa comunicação entre a gente. O número é o 759-8848-9384. E olha, gente, um caminhão carregado com soja tombou agora pela manhã e está provocando um congestionamento na BR-324, no trecho do município de Conceição do Jacuípe. Rafael Mascarenhas foi até o local e vai trazer detalhes aqui ao vivo pra gente. Como é que tá por aí, Rafael? Congestionamento eu já tô vendo aqui na imagem. Oi, Adilson, boa tarde para você no estúdio, boa tarde para você que acompanha o Bahia Meio Dia, sentido a Feira de Santana, Salvador, Adilson. Esse acidente aconteceu hoje pela manhã, a pista está parcialmente, né, bloqueada, mas pelo que a gente está vendo aqui agora, já, depois que a carga for limpa aqui da pista, a carga de soja de uma das carretas que se envolveu aí nesse acidente, eles vão liberar a pista por completo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Adilson, esse acidente aconteceu por volta das 10h35 da manhã, aqui no quilômetro 533, na pista que liga aqui Feira de Santana a Salvador, né, em um trecho do município de Berimbau. Próximo a Berimbau, né? O motorista da carreta teria perdido o controle da direção, fazendo com que o veículo tombasse aqui na rodovia. Apesar do susto, as informações iniciais que nós temos aqui é que ninguém ficou ferido. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos segue sendo desviado, como vocês veem aí, pelo canto, né, da pista. Equipes estão aqui no local para poder orientar os motoristas e garantir a segurança para que o trabalho de retirada da carga e do caminhão seja feita, né, para que o tráfego volte a se normalizar em pouco tempo. A gente ainda não tem informações de quando isso vai acontecer, a previsão de quando isso vai acontecer, mas as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal é que o fluxo está sendo desviado aqui pelo canto da pista. A orientação para quem passa por aqui é ter paciência, redobrar a atenção se possível, buscar rotas alternativas até que a situação seja normalizada, né? A gente segue acompanhando aqui essa carga, né, que está sendo removida aqui da pista. Tem pessoas que estão fazendo essa remoção. O motorista da carreta disse à Polícia Rodoviária Federal que essa carga ela não serve mais e por isso foi liberada para que essas pessoas venham aqui para poder estar fazendo essa remoção. Então tem muita gente que vem aqui, coloca nos carros, colocam em sacos. Equipes do DENIT também estão trabalhando junto com a Polícia Rodoviária Federal para poder fazer a limpeza aqui do local. A carreta, vou pedir para Leonel Alves mostrar, é aquela que está ali na frente.
Segundo as informações que a gente tem aqui, Adilson, o motorista perdeu o controle, acabou tombando uma carreta que estava atrás com ferragens, também acabou se envolvendo nesse acidente. Ela está no canto ali, mas ninguém ficou ferido. A gente continua acompanhando os detalhes desse acidente aqui, Adilson, para trazer mais informações mais tarde. Essa é a carreta desse acidente. As pessoas estão ali, nesse momento, fazendo a remoção junto com equipes do DENIT, e a Polícia Rodoviária Federal segue orientando o tráfego aqui nessa região. Um congestionamento, Adilson, um pouco longo, né? Está formado, como vocês veem nas imagens, de Leonel Alves, e a gente segue acompanhando esse acidente que aconteceu aqui no quilômetro 533, próximo a Benimbal, sentido Feira de Santana, Salvador. Volto contigo, Adilson. É isso, Rafael. A gente vê todo o trabalho aí, né? Não só da Polícia Rodoviária Federal, também do DENIT. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Não sei se você vai ter a resposta, mas acho que também pode ser a dúvida de muita gente. A PRF ou o DENIT, alguém te deu alguma previsão, Rafael, de quando essa pista deve ser totalmente liberada? A gente sabe que o fluxo aí é muito grande, né? É um local aí de grande movimentação. Você tem essa resposta, Rafael? Olha, Dilson, acabei de perguntar aos policiais, a esses agentes que vocês estão vendo aí agora. Eles ainda não têm uma previsão, mas dizem que estão trabalhando o mais rápido possível para que isso aconteça ainda agora no início da tarde. A pista ela já está quase toda limpa, né? Ela estava pela manhã toda suja, inclusive o pessoal do DENIT está aqui agora. Uma das carretas de guincho, no caso, já está chegando aqui no local. Vou pedir para a Leonel mostrar, para poder estar fazendo a remoção da outra carreta que está aqui do lado, que estava envolvida nesse acidente. Mas a previsão é essa, Dilson, que os policiais passaram, eles estão trabalhando para poder resolver isso o mais rápido possível. Provavelmente no início da tarde aí a pista está toda liberada. E agora me surgiu uma outra dúvida, Rafael, que já que a gente está tendo esse outro serviço acontecendo nesse momento, o trânsito aí vai ficar parado para que seja retirada aí essa carreta ou ele vai ficar fluindo? Não, Adilson, a pista está bloqueada parcialmente, então a pista que é utilizada para poder fazer a remoção é apenas essa aqui, da nossa lateral esquerda, como você vê agora. Na nossa lateral direita aí você vê que está bem lento, mas esse pequeno trecho ele foi liberado para que as carretas passem, os carros passem, para evitar, né, que o congestionamento fique ainda mais longo. Tudo esclarecido, Rafael. Bom a gente trazer essas informações ao vivo pelo local, né? De grande circulação também, todo o trabalho aí do DENIT, da PRF. A gente acompanha aqui nas imagens de Leonel Alves que o trânsito realmente está bem congestionado. A gente lembra que é um trecho, né, que liga Feira de Santana a Salvador, um pouquinho depois aí bem próximo de Conceição do Jacuípe. Bom que as equipes já estão fazendo essa limpeza da pista, né? A nossa equipe, inclusive, foi por humildes, né, para poder chegar a tempo aí dessa situação e mostrar, né, tudo isso ao vivo aqui no nosso Bahia Meio-Dia. A gente continua acompanhando as imagens de Leonel Alves. A gente lembra, como o Rafael falou, que esse pessoal aqui, ó, foi liberado para pegar essa carga, né, já que ela não tem mais serventia, e como eu falei, né, eu disse um caminhão, mas na verdade foi uma carreta que acabou tombando aí nesse trecho da BR-324 na manhã de hoje. Rafael Mascarenhas, muito obrigado pelas informações. Tendo alguma atualização, só chamar a gente aqui que a gente volta ao vivo com você aqui no nosso Bahia Meio-Dia. E olha, familiares, amigos e fãs da cantora Preta Gil se reuniram ontem à tarde no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, para celebrar a missa de 6 meses da morte da cantora. Foi um momento de oração e também de homenagens. A missa de 6 meses de Preta Gil aconteceu aqui no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, localizado na Cidade Baixa, em Salvador. E a escolha desse local reforça esse vínculo de Preta com Santa Dulce dos Pobres. Ela que era devota da primeira santa brasileira e também parceira ativa das obras sociais Irmã Dulce, que promovia ações solidárias para arrecadar recursos aí para a instituição. E a missa foi marcada aí pela presença de familiares, amigos e também admiradores, um encontro, né, de fé. A celebração foi presidida pelo Frei Mário e pelo Frei Lohane, um momento de oração, acolhimento e lembrança marcado pela emoção de quem veio agradecer, pedir e principalmente lembrar de Preta com amor. Mais do que uma missa, a cerimônia foi um gesto de afeto coletivo, um jeito de dizer que Preta segue presente não só na lembrança, mas na forma como tocou pessoas, causas e história ao longo da vida. E olha, a gente conversou com a superintendente
das Obras Sociais de Irmã Dulce, Maria Rita. Vamos ver o que ela diz. Ela deixou sua marca, sua história na nossa instituição, uma pessoa extremamente solidária, que tinha empatia, tinha muitos valores que ela praticou em vida, que foram ensinamentos de Santa Dulce, como respeito à diversidade, à compaixão. E quem esteve presente também foi o cantor Gilberto Gil, pai da Preta. Vamos ouvir. A emoção da saudade normal, natural e obrigatória que a gente tem dela, não é? Também a satisfação de encontrar pessoas que se preocupam com, enfim, a pós-morte dela. Se ela estiver aqui presente, como a gente sente que está, ela está feliz. Eu acho que a gente tem feito por ela, como homenagem póstumas e respeito pela morte, pela alma e tudo, a gente tem feito sempre pensando o que é que ela faria se estivesse aqui. Olha, a missa foi aberta ao público e reuniu diferentes gerações, gente que cresceu ouvindo Preta cantar, gente que se inspirou na sua coragem e gente que aprendeu com ela que viver também é compartilhar o amor. A gente lembra que Preta Gil ela foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023. Desde então, iniciou o tratamento e no começo desse ano ela chegou a ir para o exterior para tratar, né, do câncer, mas no mês de julho do ano passado ela não resistiu, falecendo aos 50 anos. Ela, que era a cantora, atriz e apresentadora, deixa aí um legado. Eu volto com vocês. Bom, agora a gente fala sobre a chuva. A cidade de Santo Antônio de Jesus registrou uma forte chuva nessa terça-feira, provocando transtornos em diferentes pontos do município. De acordo com informações da prefeitura de lá, a chuva começou ainda no período da tarde e seguiu ao longo da noite com maior intensidade por volta das 7 horas. O volume elevado de água causou alagamentos em algumas ruas, principalmente nos bairros Salgadeiras e Urbes. Além disso, um canal transbordou, aumentando os transtornos para os moradores das áreas afetadas. Há relatos de casas invadidas pela água da chuva, mas segundo o Poder Público Municipal, não há registro de pessoas desabrigadas até o momento. As equipes seguem monitorando a situação e acompanhando também as áreas mais vulneráveis lá de Santo Antônio de Jesus. E em Itaberaba, a chuva também causou transtornos na noite de ontem, principalmente na zona rural do município. A gente falou sobre Itaberaba essa semana aqui no nosso BMD. Segundo a prefeitura, o acumulado foi de aproximadamente 30 milímetros na área urbana, enquanto que na zona rural o volume chegou a 70 milímetros. Imagens enviadas à nossa produção mostram que o rio Piranhas e a Cachoeira da Quixaba chegaram a transbordar durante as chuvas. Apesar do volume registrado, não há relatos de pessoas desabrigadas nem de prejuízos materiais, pelo menos até o momento. E a gente continua falando sobre o tempo, é que a quarta-feira deve ser de chuva em muitas cidades da nossa região. Eu separei algumas outras aqui para a gente conferir no monitor e você vai ver que, de um modo geral, a chance, a possibilidade de chuva é muito alta. Eu separei aqui, gente, Catu, que tem hoje a mínima de 23, a máxima de 29, chance de chuva principalmente à tarde por lá, chance alta, 87%. Também destaquei aqui, ó, Sapé-Açu, mínima de 23, máxima de 28. Em Sapé-Açu, 90% de chance de chuva, possibilidade não só à tarde, mas também à noite. Também separamos aqui Ubaíra, termômetros com a temperatura mais baixa por lá, né? Você tá vendo que a mínima é de 21, a máxima é de apenas 25 e esses 95% aqui de chance de chuva indicam que pode chover a qualquer momento, seja da tarde ou também da noite lá em Ubaíra. Vindo aqui para nossa Princesa do Sertão, a gente destacava agora há pouco que a chance de chuva é muito grande, principalmente à tarde. Aqui para Feira a mínima é de 23, a máxima é de 29 graus, a nuvem está bem carregada nesse momento, ó, você acompanha aí as imagens da nossa torre na Avenida Presidente Dutra, próximo da rodoviária. Tudo indica, segundo a previsão, que essa chuva deve vir no começo da tarde aqui em Feira de Santana. E eu quero saber de você, da sua cidade, você que de repente é de Catu, que a gente trouxe aqui, de Ubaíra, tá chovendo por aí? Tem previsão de chuva? Sapé-Açu também foi outra cidade que a gente falou. Então me conta,
Teve estrago de chuva também, nessa chuva que de repente caiu na terça-feira, que já caiu hoje pela manhã? Então aproveita e participa com a gente. O número está aqui na tela com o QR Code para você interagir. 759-8848-9384. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a importância do combate à intolerância religiosa. Hoje é um dia dedicado a isso e você vai conferir como vítimas desse crime convivem com medo. Nós temos medo de agressões verbais, físicas. Os ataques são constantes, onde nós não podemos tocar os nossos tambores, onde nós não podemos fazer os nossos festejos, onde a todo momento nós somos atacados, nós somos assassinados e ameaçados de morte constantemente. Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto no nosso BMD. Destaquei agora há pouco a questão da chuva, agora eu quero falar sobre o trânsito. Você confere comigo imagens do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra aqui em Feira de Santana. Na Presidente Dutra, trânsito bem tranquilo nos dois sentidos. Você está vendo que está fluindo um pouco mais na Maria Quitéria, mas ainda assim tudo dentro da normalidade, tudo dentro da tranquilidade. São 12 horas e 27 minutos, a gente vai para o intervalo, mas volta rapidinho. Não sai daí não. Estamos de volta agora para te contar que o cantor Xande Harmonia precisou ser internado às pressas por conta de uma gastroenterite infecciosa. Mas ele gravou um vídeo para tranquilizar os fãs. Vamos acompanhar. Fala, minha torcida linda. Tô dando uma passadinha aqui para tranquilizar vocês. Dizer que eu tô bem, que tá tudo bem. Rolou um susto. Eu ainda tô aqui sendo muito bem tratado pela equipe do Aliança, equipe médica, agradecer a todos eles e dizer a vocês que tá tudo certo. A gente se encontra muito essa semana ainda. Graças a Deus que a gente pode cuidar da gente, tem a oportunidade da gente se cuidar e essas coisas quando acontecem é um alerta pra gente se cuidar. Minha torcida, um beijo, tá tudo bem, fiquem tranquilos e vamos que vamos. E a gente segue falando sobre esse assunto porque a gastroenterite, esse problema de saúde que o Xande teve, é bem comum no verão. A inflamação do estômago e intestino pode causar diarreia, vômitos, febre e mal-estar também. Quem está agora com um especialista para conversar ao vivo com a gente sobre esse assunto é Vanessa Camilo. E eu já te pergunto, Vanessa, duas coisas na verdade eu quero saber. Por que é tão comum no verão? E se tem como a gente prevenir, né? O que fazer? Já vou repassar essa pergunta. Boa tarde, Adilson, para você, para todos que acompanham o Bahia Meio Dia. Aqui ao meu lado, o doutor Vitor Galvão, ele que é médico endoscopista. Até agora há pouco estava num procedimento, né, doutor Vitor? Gentilmente aceitou conversar com a gente aqui no Bahia Meio Dia. Adilson tem duas perguntas. Primeiro, quando a gente fala dessa doença que tem um nome complicado, gastroenterite infecciosa, tem como evitar? Sim, boa tarde Vanessa, boa tarde Adilson, boa tarde aos telespectadores. Sim, existem maneiras de prevenir e a principal forma de prevenção é a higiene. Tá? Então, higienizar principalmente as mãos antes de comer, cuidado ao manipular alimentos, evitar alimentos de procedência duvidosa, certo? E sempre procurar se hidratar bem. Essas são as melhores formas de prevenção. Essa resposta do senhor já leva mais ou menos a outra pergunta que a Adilson tinha feito. Por que essa doença acaba sendo mais comum, né, as entradas nas urgências, emergências, nesse período do verão, ligado à higienização dos alimentos aqui? Sem dúvida nenhuma, a gastroenterite é uma das afecções que mais levam pacientes à emergência em todo o mundo. E no Brasil não é diferente. Tá? E em períodos de verão, de maiores aglomerações, em períodos em que as pessoas costumam a se alimentar mais fora de casa, a mudar seus hábitos, sua rotina, estar viajando, estar em trânsito, tudo isso contribui para que o contágio aconteça e que essa infecção seja um pouco mais frequente nessa época. Afinal, nós estamos falando de uma doença, como que é essa doença? A gente sabe, né, fazendo sempre matérias para aqui, quando tem esse sufixo "it", a gente fala sempre que é uma infecção, inflamação, né? Gastro está ligado a esse aparelho, como que é isso? Perfeito. A gastroenterite é uma inflamação do estômago e do intestino, que normalmente é causado por causas infecciosas, principalmente vírus, bactérias e algumas toxinas. Podem ser causados por medicamentos, outras causas também, mas a grande maioria, a imensa maioria dela é infecciosa e a imensa maioria dela é viral, certo? Quando a gente fala sobre infecção, a gente fala de diversos grupos, né? Temos idosos que chamam a atenção, crianças também. Como olhar para esses grupos mais vulneráveis?
Perfeito. Sem dúvida nenhuma, são os grupos que a gente requer mais atenção. Então, em pacientes que tenham sintomas, né, principalmente vômitos, diarreia, esses pacientes, a gastroenterite, quando persiste um pouco mais, ela pode levar à desidratação. E, sem dúvida nenhuma, a desidratação na infância e em idosos pode levar mais, a desidratação pode levar a sintomas mais graves. Então, se persistir um pouco mais, não demorar em procurar uma emergência. Às vezes, a hidratação venosa ela é necessária para que o paciente restabeleça a sua saúde um pouco mais e possa se recuperar depois em casa. O senhor falou de vômitos, né? Quais os sinais de alerta, digamos assim? O pessoal que está em casa deve realmente ficar preocupado e já correr para a urgência e emergência caso aconteça? Ela costuma ser uma doença que cura sozinha, que a gente chama de autolimitada. E o curso dela pode durar 3 dias, até 5, 6 dias, até a recuperação quase totalmente. Se ela passar mais do que 5 dias, se o paciente perceber que ele está mais fraco, que ele está menos disposto, que ele está tonto, certo? Que ele tem isso tudo pode ser sintoma de desidratação mais grave. Então, se ela dura um pouco mais, a ter uma fraqueza, a reduzir suas atividades e ter tontura, tem que ir à emergência. Hidratação é essencial, mas esse tratamento inclui... Tivemos ali um probleminha no sinal de Vanessa Camilo, mas bacana, né? Ela trazer um pouco desse contexto da doença para a gente entender melhor e reforça o que a gente falava ontem no BMD, da importância da hidratação, principalmente nesses dias mais quentes. Então a gente agradece aqui a participação de Vanessa Camilo no nosso Bahia Meio-Dia. Gente, hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data foi criada em memória de Mãe Gilda, que foi uma das vítimas de um dos casos mais marcantes de preconceito religioso no Brasil. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o Luiz Brandão para falar sobre esse dia, que é um dia de reflexão sobre o direito fundamental à liberdade de crença, não é, Luiz? Com você. Exatamente, Adilson. Boa tarde para você, novamente, né, a todos que acompanham o nosso jornal. Um dia mais que importante, né? Um dia que fala de luta, que fala de resistência, mas também que fala sobre cobrança por direito, né? A gente está num dia 21 de fevereiro em que todo mundo, né, de todas as denominações, crenças, nós nos unimos em uma força para justamente combater a intolerância religiosa. Um dia que ganha força a partir do assassinato da Ialorixá, a mãe Gilda de Ogum, no ano 2000, né, no início dos anos 2000, e a partir daí o Brasil todo, essa corrente para justamente combater essas práticas criminosas que são tão presentes no dia a dia de muitas religiões aqui no Brasil, sobretudo das religiões de matrizes africanas. Para a gente falar sobre a importância desse dia 21 de fevereiro, Rafael Mascarenhas e Iago Santana produziram uma reportagem falando sobre essa data e de que forma as pessoas podem simplesmente somar forças, garantir com que toda a fé de todo o povo brasileiro seja preservada e respeitada. Vamos acompanhar. Pai Dorilé é o líder religioso no Ileacê Ayabá Iriocum, em Feira de Santana. Ele diz que a convivência com a intolerância religiosa é algo comum. Antes mesmo de assumir a liderança do terreiro, Pai Dorilé relata que sofreu humilhações no ambiente de trabalho com ofensas ligadas à fé. Eu já era iniciado quando eu trabalhei numa loja de colchões no comércio. E a minha patroa, gerente da loja, né? Ela falava muitas palavras estranhas, palavras assim, tipo, ela não queria falar direto, mas ela chegava pra mim e falava assim, tu é do demônio, porque tu vive no candomblé. Eu sei que tu não fala, mas eu vejo tuas roupas brancas o tempo todo, então tu é do demônio. Aí, como ela era minha patroa, né, eu ficava mal, eu ia pra casa, depois eu ficava pensando, poxa, por que ela fica falando isso comigo? Mas eu não dava resposta, eu não falava nada, eu queria meu trabalho, né, e era importante. Então, eu sofri lá com ela bastante. Foi quando eu me iniciei logo que eu tinha que ir para o trabalho de quelé, todo aparamentado, de senzala. E então, ela via, ela botava a mão assim, eu falava, não pode pegar aqui não. E ela ficava pegando. Eu mantive meu trabalho por 6 anos, sofrendo isso. Eu chorava às vezes em casa. Vitória, filha de santo de Pai Dorilé, conta que mesmo depois de enfrentar situações de preconceito por causa da religião, ele segue sempre disposto e alegre no dia a dia do terreiro. Acho o meu pai uma pessoa muito forte, porque
Ele já contou várias coisas que já aconteceu com ele, não só com pessoas fora da religião, com pessoas da própria religião, da própria família. E ele lida com isso. Aí ele fala, não, eu não vou abaixar a cabeça, eu vou passar por isso. Então, ele conseguindo, eu penso em mim que eu também vou conseguir, se um dia alguém me ofender. As roupas brancas, os colares coloridos e os gestos cuidadosos mostram que ali não é apenas um espaço religioso, mas também um lugar de acolhimento, memória e resistência. Aqui é o meu lugar de paz, eu sou feliz aqui, eu vivencio com meus irmãos, com meu pai. E, tipo, aqui pra mim é a minha casa, o meu lar, então aqui é sempre bom. Tudo se abrange em acolher, em ajudar as pessoas, mesmo quando tá tudo péssimo, tipo, eu tô mal, mas eu tô na minha religião, tô na minha casa de axé, então tá tudo bem. É isso que eu sinto, acolhimento, paz, felicidade, muita felicidade aqui. Então, pra mim é gratificante estar aqui, sempre. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, data criada para reforçar o respeito às diferentes formas de crença. A data foi instituída em memória de Mãe Gilda, sacerdotisa do candomblé, que sofreu ataques e teve o terreiro, na capital baiana, invadido e depredado em 1999. Ela morreu em 21 de janeiro do ano seguinte, depois do agravamento de problemas de saúde. Uma pesquisa realizada pelo projeto Respeite o Meu Terreiro, em parceria com instituições nacionais de saúde e religiosidade afro-brasileira, ouviu representantes de 511 terreiros em todo o país. O levantamento aponta que 8 em cada 10 religiosos afirmam já ter sofrido algum tipo de racismo religioso. A intolerância religiosa, ela perpetua. Tudo que vem do negro, a cultura, a religiosidade, tudo isso é mal visto quanto à questão da colonização. Isso é uma questão colonial, onde nós aprendemos que o negro ele não pode ser uma pessoa, principalmente do candomblé, participar dos atos da nossa sociedade, onde nós somos membros da mesma. Oriundo do Quilombo Matinha dos Pretos, Pai Tata Dembucá é o líder religioso do terreiro Unzó Itacaiangó. O Babalorixá afirma que muitos episódios já resultaram em denúncias formais, mas o sentimento de insegurança ainda faz parte do dia a dia. Nós temos medo de agressões verbais, físicas, porque nós não temos, dentro da cidade de Feira de Santana, uma delegacia especializada para a intolerância religiosa. Os ataques são constantes de outros credos religiosos que não venham ao caso a gente relatar a denominação. Mas os ataques são constantes, onde nós não podemos tocar os nossos tambores, onde nós não podemos fazer os nossos festejos, onde a todo momento nós somos atacados, nós somos assassinados e ameaçados de morte constantemente. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa não é apenas uma data simbólica. É um convite à reflexão sobre o direito de cada pessoa poder professar ou não uma fé, sem medo, discriminação ou violência. Depois que concretizou esse dia, eu tô vendo que o candomblé tá chegando mais em alguns lugares que não chegava. A nossa religião era bem escondida, a gente não podia sair com nada e nem fazer nada. E hoje tá chegando mais em algum lugar e para mim é importante isso. Acho que para todos nós que somos Babalorixá. A mensagem que eu deixo para todos aqueles que não têm conhecimento sobre a igualdade racial e religiosa é que procurem estudar, procurem ter conhecimento como surge o candomblé, como surgiu a nossa cultura, porque até hoje as pessoas elas degrinem a nossa imagem, aonde não sabe o que é viver o candomblé e o que significa o candomblé dentro da nossa sociedade. Tá aí, Adilson, a gente viu na reportagem de Rafael Mascarenhas, né, a principal reivindicação é realmente a liberdade de crença para que toda a fé seja respeitada. Ao meu lado, a gente segue conversando sobre esse assunto nesse dia 21 de fevereiro. Ao meu lado, estou aqui com o professor Jorge Neri, ele que é coordenador do Comitê Interreligioso e de Liberdades Laicas aqui de Feira de Santana, para a gente falar sobre esse dia, que é um dia de luta, mas sobretudo de cobranças por direitos. Não é isso, professor? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadores. Com certeza, o dia 21 de janeiro
traz a memória do caso da mãe Gilda, né? E nos convida a todos nessa terra das encruzilhadas, porque Feira de Santana é a terra das encruzilhadas, terra dos encontros, né? Na tradição de matriz africana, a terra de Exu, né? Porque desses encontros, dessa capacidade de conversa, de diálogo, que a gente vai construindo uma cultura de paz, de respeito. Eu sou pastor batista, né? E como pastor batista defendo a liberdade religiosa e o diálogo interreligioso. O COINTER, que é o Comitê Interreligioso de Liberdades Laicas de Feira de Santana, fez 10 anos o ano passado e continua nessa observação dos crimes de discriminação, né, e de racismo religioso que tem em Feira de Santana. Isso tem ocorrido muitas vezes. Conversas de denúncias nas delegacias tentam reduzir isso a uma briga de vizinhos, quando é, na verdade, um ato de discriminação previsto em lei, né, como crime, né, inclusive crime inafiançável. Então, o nosso desejo é que a Feira de Santana, os agentes públicos, né, as organizações, as religiões e a população construam uma cultura de respeito, porque o povo de Santo quer respeito, mais do que tolerância, é de respeito, de acolhimento e de diálogo, né? Isso se fazendo também nas escolas, se fazendo na praça pública, na rua. Então, para nós do COINTER é muito importante celebrar esse momento e esse dia. Um diálogo em todos os espaços, Adilson, é o mais importante, né? O professor já destacava sobre essas ocorrências que, infelizmente, aqui na Bahia tem se registrado uma escalada, né? Recentemente nós falamos sobre um episódio lá em Salvador, um terreiro de candomblé que foi pichado por cristãos, e, infelizmente, um episódio que a gente lamenta tanto, né? Para a gente falar sobre um dia em que, infelizmente, várias denominações são perseguidas, sobretudo as de matrizes africanas. Estou aqui ao lado do Vicente Santos, ele que é colega jornalista nosso, né? É Ogã do Ilê Axé Gilodefan e também representante da FINACAP, para a gente falar sobre um dia importante, mas sobretudo de cobranças por um direito que é básico, né, Vicente? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Adilson. É importante esse momento, né? Dia 21 de janeiro foi o dia escolhido para falarmos sobre essa questão da intolerância religiosa, que nada mais é do que o racismo religioso, né? Há tempos atrás, né, 1989, foi lançada a Lei 7.716, que atrela a intolerância religiosa a crime. Na verdade, teria que ser racismo religioso, porque o que passamos é isso, né? Nós vivemos situações quais nenhuma religião quer passar, né? Nós que somos de uma religião que acolhemos, né, que representamos, que abrimos as nossas portas para todos, sem distinção, sem cor, sem raça. A gente não olha isso, a gente olha o respeito, a necessidade que a pessoa vive. Então, quando a gente passa por essa situação, isso abre um leque, né? E esse leque precisa ser discutido. E já que pegamos o dia 21 de janeiro para discutirmos isso, que a gente leve essa discussão, e é importante que a TV Subaé e as outras emissoras também se atrelem a essa discussão, porque nós precisamos acabar com esse racismo religioso, né? E esse é uma luta, Dilson, que não se restringe ao dia 21, é para o ano inteiro, é o que a gente cobra também, né? Respeito para todo mundo. Volto com você. E como é que a gente combate o preconceito, Luiz? Com informação. Uma entrevista muito interessante que trouxe nessa reportagem, né? Falando sobre a importância do conhecimento, de você conhecer a cultura, conhecer a religião do outro, para que assim você possa respeitar. Você saber o que está do outro lado e todo aquele contexto, por tudo aquilo, né, que essas pessoas passaram e continuam passando. Então, uma discussão, sim, muito interessante, num dia muito importante da gente debater aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Luiz Brandão, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso BMD. Mas agora está na hora de conferir a sua participação. Você mandou mensagem para a gente, comentou sobre os assuntos aqui do nosso Bahia Meio-Dia. Quero abrir aqui a nossa caixinha de mensagens para ver quem é que está interagindo. Ó, deixa eu ver quem está participando com a gente aqui. Ó. A Valdelice, ela falou sobre a água. Foi um assunto que eu perguntei logo no começo do jornal. Ela disse que no bairro Jussara, aqui em Feira, a água só chega à noite e não sobe para a caixa. A conta de água chega, mas o abastecimento regular que é bom, nada. É o que diz aqui a Valdelice. Um abraço para ela. Tem gente comentando sobre a chuva. Perguntei sobre algumas cidades. Tô vendo aqui o nome de Castro Alves. O Leandro diz aqui, ó, aqui em Castro Alves está chovendo muito nas últimas horas, viu? A mensagem aqui do Leandro. Tem gente falando de Tanquinho aqui. Deixa eu ver, o Cal Anderson.
Ele diz: eu sou da cidade de Tanquinho e hoje aqui choveu muito também pela manhã. Um abraço aí pro Cauã Anderson. Você também pode mandar a imagem, né, a mensagem da sua cidade falando sobre a chuva. A gente tem também aqui o Valtenei dizendo o seguinte, que em Serrinha tá parcialmente nublado, mas não choveu ainda. Imagino que os moradores lá também estão em alerta. Tô vendo o nome de Água Fria aqui, ó. Rose mandou pra gente, ó. Aqui em Catana Velha, zona rural de Água Fria, no momento faz muito calor. Por enquanto não há chuva. Situação parecida aqui em Feira, viu, Rose? Muito calor, por enquanto sem chuva, mas tudo armado para chover aqui na cidade. Um abraço para você. Daqui a pouco eu trago outras mensagens, outras participações para você no nosso Bahia Meio-Dia. A seguir a gente fala sobre o banco de leite do Hospital da Mulher aqui em Feira, que está com estoque muito abaixo do necessário. Assunto que a gente traz em instantes. Agora vamos lá fora, mais uma vez. A gente acompanhava imagens da Avenida Presidente Dutra com o tempo todo fechado, nuvens muito carregadas, mas olha como é que está o céu seguindo na Maria Quitéria em direção ao bairro Tomba. Gente, bem mais aberto do que no outro canto, né? Tempo instável mesmo aqui na Princesa do Sertão. Inclusive, daqui a pouco, um outro assunto para você é a atualização sobre o acidente que aconteceu na BR-324. A gente volta daqui a pouquinho para a gente trazer essa notícia no BMD e outro dia a gente pode trazer também o assunto do banco de leite. São 12h48, o intervalo é rapidinho. O seu Bahia Meio-Dia tá de volta, indo direto para a BR-324, onde uma carreta carregada de soja tombou hoje pela manhã. Rafael Mascarenhas continua por lá para atualizar a situação para a gente. Rafael, fiquei de te chamar novamente antes do final do nosso BMD. Como é que estão as coisas por aí agora? Olha, Edilson, a pista foi liberada, né? Completamente liberada, mas ainda segue com bastante lentidão, porque um congestionamento foi formado. A Polícia Rodoviária Federal está aqui, né, tentando orientar os motoristas, né? E segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, Edilson, esse acidente aconteceu por volta das 10h35 da manhã, aqui no quilômetro 533. A pista precisou ficar parcialmente bloqueada, por isso esse congestionamento foi formado. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora, vou pedir para Leonel mostrar, são de uma parte, no caso, da carreta bitrem, né? Uma das partes, um carrinho que chama, né? O carrinho que está aqui, foi essa parte que acabou virando aqui na pista, deixando a soja espalhada por todo o local. Por isso a pista precisou ser bloqueada por boa parte aí da manhã, até que fosse feita a remoção da soja que estava espalhada aqui na pista. O tráfego está bem lento ainda. Sentido Feira de Santana, Salvador, vale destacar isso. O tráfego ainda continua lento aqui na região. Equipes do departamento do DENIT, no caso, fizeram a remoção dessa soja junto com moradores aqui do local da região, né? Segundo informações também da Polícia Rodoviária Federal, o motorista fez a liberação para que essas pessoas pudessem pegar mais para o destino final. O motorista, ele passa bem, não teve nenhum problema com ele, ninguém ficou ferido. Nesse acidente também, uma outra carreta que estava carregada com ferragens acabou batendo no fundo do veículo. Ela foi removida agora há pouco aqui da região e a Polícia Rodoviária Federal segue mantendo o fluxo aqui, orientando os motoristas aqui no sentido Feira de Santana, Salvador. Repito, não houve feridos nesse acidente. A gente continua acompanhando aqui, Adilson, em qualquer detalhe eu volto a te chamar. É importante que a pista foi limpa, como a gente vê nas imagens, né? Apenas a soja aqui, no caso, no acostamento. O trânsito já está fluindo, ainda lento, mas está fluindo com, a gente vê aqui as duas pistas, né? Só tinha uma liberada e, claro, né, até dispersar tudo isso, até que o fluxo fique normal, ainda vai demorar um pouquinho, até porque essa é uma área aí de grande circulação. E a gente chama a atenção de você, motorista, né, que vai passar por aqui. Tem muita gente concentrada aqui no acostamento, ó, uma situação que é preciso você passar com muito cuidado, com muita atenção. Se puder adiar sua viagem para mais tarde, melhor, para evitar o congestionamento e o risco de acidente que a gente sabe que acaba formando por conta disso aqui. Rafael Mascarenhas, Leonel Alves, muito obrigado aí pela participação de vocês aqui no nosso Bahia Meio-Dia. E olha, a Justiça da Bahia aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o homem que confessou ter matado 3 mulheres em Ilhéus, no sul do estado. Também foi decretada a prisão preventiva do suspeito Thierry Lima da Silva, que já estava preso por tráfico de drogas.
Alexandra Oliveira Suzarte, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41, e Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram encontradas mortas com marcas de facadas em agosto do ano passado. Os corpos estavam em uma área de mata da Praia dos Milionários. As agências da Previdência Social não farão atendimento presencial nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Estou falando da quarta, quinta e sexta da semana que vem. O fechamento é para melhorias programadas nos sistemas. Os serviços digitais prestados por meio do Meu INSS e da Central Telefônica 135 ficarão indisponíveis das 7 da noite do dia 27 até o dia 31. Bom, o assunto agora é mercado de trabalho. Hora da gente conferir as oportunidades de emprego aqui no Bahia Meio Dia. O QR Code já vai aparecer no canto da sua tela para te ajudar a ser direcionado, gente, para a nossa página do G1 Feira e Região, em que você pode conferir todas as vagas, a lista completa. Estou falando dessa página aqui, ó. Vagas de emprego disponíveis para a feira nesta quarta. O que é que eu destaco para você na Casa do Trabalhador? Vou trazer só algumas aqui. Atendente de balcão, auxiliar de produção, auxiliar de pizzaiolo, vaga para borracheiro, também para coordenador escolar, garçom, gerente de frios, mecânico a diesel, variedade grande, ó. Operador de caixas, tem também operador de máquinas, pintor de automóveis, professor de fisioterapia, vendedor interno e muito mais. Tem ainda aqui as vagas das empresas que você pode acompanhar, as vagas do Cine Bahia, com destaque, gente, porque hoje tem vaga para Santo Estevão, tem também para Feira de Santana, enfim, os detalhes você encontra no G1 Feira e Região. E lá no G1 Feira e Região, você confere também que o Centro Universitário de Cultura e Arte, o CUCA, vai exibir sessões gratuitas com clássicos do cinema mundial aqui em Feira de Santana. As exibições começam a partir desta sexta e se você quiser conferir a programação completa, saber quais filmes serão exibidos, você já sabe onde dar uma passadinha, né? Lá na nossa página do G1. Separei aqui para te mostrar, ó. CUCA exibe sessões gratuitas com clássicos do cinema aqui em Feira de Santana. Como eu disse, as sessões começam a partir dessa sexta-feira, sempre às 3h30 da tarde. É uma programação que integra o Cine CUCA de Verão 2026. A abertura, como eu disse, vai acontecer nessa sexta. O primeiro filme vai ser o suspense franco-italiano O Salário do Medo, de 1953, e a programação completa com os filmes das outras sextas você encontra aqui na nossa página do G1. Você passa um pouquinho, ó, que você vai encontrar aqui a programação completa. E um outro destaque do G1 Feira e Região é que o aeroporto aqui de Feira de Santana vai receber um novo investimento para melhorar a infraestrutura. Os detalhes você já sabe onde encontrar, né? G1 Feira e Região, a gente já vai mudar o QR Code para mostrar aqui para você tudo em detalhes, essa reportagem aqui que a gente tem no nosso G1. Você vai encontrar assim, ó, aeroportos de Feira de Santana e Conde vão receber investimentos federais para a infraestrutura. Tudo bem separadinho para você aqui, a gente está vendo aqui que segundo a pasta, né? Estou falando aqui do Ministério de Portos e Aeroportos. Os aeroportos da Bahia foram incluídos na lista de equipamentos que vão receber parte dos 424 milhões destinados à região dentro da nova carteira pública de empreendimentos prevista para o ciclo 2026-2027. A matéria completa, seja aqui dos aeroportos, também do CUCA, que a nossa querida Maíla Nunes, do G1 Feira e Região, preparou para você, você já sabe muito bem onde encontrar. E antes de encerrar o BMD, que tal a gente trazer as mensagens mais uma vez? Você viu que tem muita gente comentando sobre a chuva, falando também sobre outros assuntos que a gente repercutiu aqui no Bahia Meio Dia. Deixa eu trazer então a nossa caixinha de mensagens aqui, ó. Perguntei sobre a chuva, muita gente comentando sobre o tempo. O Miguel comenta pra gente um lugar que a gente falou bastante essa semana, Coité. Ele diz que em Juazeirinho, na zona rural lá de Coité, tá parcialmente nublado no momento. Muito lugar nublado, mas ainda sem chuva. Tem gente falando sobre a Mantiba aqui, sobre água, ó. Deixa eu ver. É o Gleidson. Aqui na Mantiba ficou mais de 2 meses sem cair água. A situação ainda não foi normalizada 100%.
A Embasa disse no nosso Bahia Meio Dia que está correndo atrás para normalizar a situação em muitos distritos também. Um abraço para o Gleidson. Tem gente também reclamando de falta d'água em outra cidade. É o caso da Mariana, que disse que em Anguera está faltando constantemente. Chega a ficar 20 dias sem cair água. Como é que fica desse jeito, né, Mariana? Um abraço para você. Tem mais gente aqui participando. Eu quero trazer mensagem aqui também. Aqui, ó, interessante, ó, que a Maria falou pra gente, ó. Intolerância religiosa é um câncer que precisa ser exterminado. Infelizmente, ainda existe muito e a gente está aqui para combater. Claro que a gente agradece a participação da Maria e você também que interagiu com a gente no nosso BMD. O seu Bahia Meio Dia fica por aqui e por conta do futebol, hoje o BATV está previsto para começar mais cedo, a partir das 6h40. Para você, uma boa tarde e até amanhã.